Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo aqui, sempre a gente falando sobre o Flamengo. Vamos seguindo essa linha de falar sobre esses possíveis treinadores do Flamengo, vamos tentar conhecer um pouquinho mais sobre eles. Vamos falar mais uma vez de Carlos Carvalhal. Nós já falamos sobre eles, algumas questões táticas do jogo, já trouxemos até um vídeo sobre mentalidade e inclusive eu repito, né, cara, eu acho que a questão da mentalidade do treinador, como ele pensa o futebol, talvez seja mais importante do que propriamente um dirigente ou a gente acabar estudando como ele arma o time, porque são números e o jogo ele não é um totó, né, ele é mutável. Então, se joga em 4-2-3, isso pouco importa, mas qual é a mentalidade dele? Afinal de contas, a mentalidade dele que vai influenciar qual é o sistema e qual é a formação que vai utilizar. Então vamos falar para vocês sobre um pouquinho mais sobre essa mentalidade dele. Vou trazer um exemplo na prancheta, na questão até do Arrascaeta, que é uma peça que obviamente vai ser muito importante ao, se possível, Flamengo do Carvalhal, e como ele pensa, muda um pouquinho, tá? E também vou trazer para vocês, depois eu vou deixar o link aqui na descrição sobre um pouquinho dessa entrevista que ele falou, o que ele falou. Vou explicar aqui na prancheta, obviamente, muito pior do que ele explica muito melhor, mas a gente vai entender algumas dessas relações. O que eu vou pedir para vocês, se inscreverem e deixarem um like, beleza? Se puder, deixa sempre o like, que é muito importante pro YouTube, e também se inscrever no canal, tá passando aqui pelo canal pela primeira vez, inscreva-se. E galera, podendo compartilhar o vídeo com os amigos rubro-negros é muito importante, porque a gente sabe que tá meio que numa onda da desinformação. Então trazer um pouquinho de informação, né, apesar de estar em desuso, é muito importante. Estão falando sério, conto sempre com a força de vocês de estarem compartilhando os nossos vídeos para mais amigos rubro-negros conhecerem o nosso canal, conhecer o nosso conteúdo. Combinado? Bom, vamos lá. Primeiro, galera, a gente vai falar sobre, vamos passar sobre essa questão da mentalidade dele, do que ele falou, antes da gente puxar aqui a questão da prancheta, que ela é muito interessante, que fala sobre a saída de bola, o método dessa saída de bola, o destino, que é um Arrascaeta, como ele tem que ser posicionado, como ele tem que estar preparado para aí sim ter aquela, como a gente fala, né, liberdade criativa de decidir. Esses grandes jogadores têm a liberdade criativa de decidir. O Carlos Carvalhal também fala sobre isso. Mas antes, vamos lembrar aqui uma aspas do Carlos Carvalhal que fala que não só o ir ao encontro das potencialidades do jogador, mas é procurar uma dinâmica que perceba que o jogo tem adversários dentro do campo e os jogadores estão com determinado tipo de posicionamentos. E a nossa ideia, desde sempre, contra qualquer adversário, é sempre esta: como é que vamos desbloquear o adversário? Tem um ponto dessa entrevista que é muito engraçado, que ele fala sobre a caça, né, o gato e o rato. Então por isso que a gente fala que o Carvalhal é um cara versátil, que o Carvalhal é um cara que não é tão engessado, porque ele se baseia muito também do que tem do outro lado. Qual é a fraqueza, qual é a fragilidade do outro lado para ele aproveitar. Então, de fato, aquele gato e rato. E outra, mais do que até potencializar os seus jogadores, como é baseado na dinâmica do jogo coletivo, como é feito isso. Mais uma vez, o link dessa entrevista tá na descrição desse vídeo, tá? Alguns trechos importantes, ele vai explicar, como eu falei, muito melhor do que eu, mas para não sair do vídeo agora, para você entender, aí depois você dá um pulinho lá, tá lá no meu Instagram, clicando já vai cair direto nessa entrevista, nessa fala, numa dessas falas, né, do Carlos Carvalhal. E um outro ponto também que é muito curioso que ele fala, que a gente vai passar também até na prancheta, é: nós olhamos para o campo, para o tabuleiro. É a forma como nós olhamos hoje para o jogo. E vemos jogadores da equipe adversária e procuramos, com a bola, tentar fazer uma saída limpa desde trás para chegar à baliza. Eu consigo hoje ver o futebol sem olhar para os jogadores dentro de um sistema, mas dentro de uma dinâmica onde identificamos as falências do adversário, relativamente a determinados espaços, ou onde nós podemos criar a abertura de determinado tipo de espaços, até em função das características dos adversários. Então, mais uma vez, corroborando com aquilo que a gente fala, é um cara que estuda muito os adversários e que planeja pelas, como ele usa, né, o termo, nas falências, né, como as debilidades, os pontos fracos, gosta de explorar os pontos fracos, e a gente fala de ocupação e de criar espaços. Vamos falar então sobre a saída de bola até que ele cita, tem um ponto que é importante, como é esse circuito e até mesmo onde entra esse Arrascaeta, que ele fala que além de ser potencializado, né, esses jogadores, mais do que isso, é na dinâmica. Vamos lá. Como vocês sabem, né, o pessoal hoje tem acompanhado um pouquinho mais os jogos do Braga, vê que ele sai com 3 jogadores, hoje na equipe do Braga, fazia o 4-2-3-1, hoje utiliza também o 3-4-3, mas a dinâmica pouco muda de fato na formação tática, como diz o Carvalhal. Vamos lá. Aqui em amarelo, né, verde aqui é a equipe do Carvalhal, vamos entender o seguinte: saída de bola,
utiliza o goleiro para ser mais um homem, né, cara? Então a gente sempre fala daquela busca por ter mais um homem, pela busca de você ganhar superioridade. Ele utiliza os dois laterais dando a profundidade, tá? Então os laterais mais à frente. E aí qual é a primeira dinâmica e qual é o primeiro macete, né? Os laterais estarem entre os pontas da equipe adversária e entre os laterais da equipe adversária. Ele está nesse espaço aqui, porque a gente vai falar tudo sobre indução. Tudo sobre você se movimentar, você induzir o seu adversário e abrir o espaço. Abrir o espaço, você explora este espaço. Então o goleiro como um homem, aqui os dois zagueiros, coloca aqui os dois zagueiros para a saída de bola, a gente pode colocar mais um homem, e aí pode ser um volante, tá? Ou um terceiro zagueiro, não faz muita diferença na lógica. E aí o que ele faz? Ele utiliza a saída e dá, por exemplo, para o zagueiro pelo lado esquerdo. O pessoal que tem acompanhado até o Braga vê que o zagueiro pelo lado esquerdo consegue ter liberdade, sai. E qual é a dinâmica disso? Vamos lá. É o que eu acho, cara, assim, na minha opinião, a bola, ele tem um poder hipnótico, né? Quando o adversário vê a bola, ele tá hipnotizado, ele fica olhando só a bola, ele acaba esquecendo alguns outros fatores, deixa espaço, você acaba criando espaços com a bola. O que o próprio Carvalhal fala? De induzir o adversário, de atrair o adversário. Então ele não gosta de dar a bola, por exemplo, pro zagueiro, e o zagueiro já começa a fazer movimentos rápidos, buscando o que tem que fazer com pressa. Ele fala até que o zagueiro pode atrair o seu marcador, e aí no momento certo ele dá para o outro companheiro, e assim ele vai quebrando as linhas. Então não é acelerar com o zagueiro, porque ele diz que acelerar com o zagueiro pode ser arriscado, dar um passe no entre linhas e acabar errando. Então ele vai mais induzir o adversário a mudar o seu movimento para abrir aqui então espaços. Então ele dá para esse defensor, vamos imaginar que ninguém é induzido por ele, ele consegue ter a liberdade, e aí sim ele vai se movimentando, ele vai progredindo até chegar à segunda linha. No período de chegar à segunda linha, o que ele sempre fala, né? Que o centroavante vai e busca aqui. Esse aqui seria o Arrascaeta, a gente vai chegar nele. Esse cara aqui, ou ele vai fechar o passe do zagueiro, você troca por dentro. É tudo que todo mundo quer, né? Aqui, joga por dentro aqui, ó. Todo mundo quer isso. Ou ele fecha o espaço e o zagueiro pode continuar, tendo o apoio do lateral. Esse cara aqui vai fechar o zagueiro? Se fechar o zagueiro, cria movimentação pro lateral. Esse cara aqui vai fechar o lateral, ele segue e encontra um Arrascaeta. E aí, por exemplo, quando a gente fala do Arrascaeta, ele fala, né, desses jogadores que conseguem ter a capacidade de ficarem esperando, eles ficarem parados, eles não irem buscar a bola, como algumas até oportunidades. A maneira de pensar é bem diferente do Renato, né? O Arrascaeta, que o Renato até buscava mais. Porque sabe que naquele momento ali ele vai desequilibrar. Então ele tem a paciência de ter, né, em aspas, um ataque um pouco mais posicional, esperar essa bola chegar até ele no entre linhas, que ali ele vai desequilibrar. Ali ele tem a liberdade criativa. Então já falou várias vezes sobre isso. Indução, o adversário fazer o movimento que você quer e criar esse espaço. Ele fala também, inclusive, sobre o balanço, a paciência que tem que ter do balanço, porque para esses jogadores aqui não é fácil os defensores ficar indo para um lado para o outro. É cansativo, gera impaciência para eles. Então por isso que ele fala que os jogadores têm que jogar o jogo que é treinado, não o jogo dos adeptos, o jogo da torcida. Isso aí a gente vai falar depois, porque a torcida acaba influenciando, dando pressa quando não é para ter, não é isso que eles treinaram. E um outro ponto que também é importante é sobre essa subida. Quando o zagueiro sobe pelo lado esquerdo, o volante ou o zagueiro central, ele cai para o lado esquerdo, o zagueiro pelo lado direito cai para dentro e o lateral direito faz a compensação. Então segue sempre muito bem condicionada, né, e muito bem apoiada a última linha, sustentada, só que o lateral faz esse movimento no período, né, paralelo ao momento que o zagueiro sai para jogar. O que acaba confirmando, né, essa nossa lógica, não apenas uma força de expressão, a bola tem um poder hipnótico. Então, ele vai tentando ludibriar o adversário com alguns movimentos para que crie esses espaços. Principalmente criar o espaço no entre-linha, para que um Arrascaeta da vida, o jogador que ele acha o cerebral decisivo, consiga receber e ali ele tem a liberdade criativa de dar um passe em profundidade, de finalizar, de entrar na área, de fazer uma tabelinha, enfim, de buscar. Mas o movimento ele é criado para esses caras que desequilibram, eles consigam de fato desequilibrar o jogo para você. Mas para isso precisa até de uma saída limpa lá atrás, com o defensor sabendo temporizar. É um circuito de fato associativo que potencializa as suas peças individual. Beleza? Então vou deixar para vocês o link aqui na descrição. Ele explica, obviamente, muito melhor do que eu, com muito mais propriedade do que eu. Vocês vão entender o que ele está falando, que fala sobre essa saída, fala sobre esse circuito, fala sobre esse caça, o gato e o rato, a perseguição
e a paciência que esse cara tem que ter para no momento certo ele receber a bola e desequilibrar. Tá certo? Então, mais uma vez, agradecer a vocês a companhia. Deixa um like, se inscreva no canal. Não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos, que é muito importante. A gente vai se vendo. Continue se cuidando. Um abraço. Tchau, tchau.